Pode ser? Tá. Tem muita gente aqui, nova, acabou de chegar, não me conhece, vê muito vídeo, vê muita foto, vê muito movimento, que eu acho que a minha vida é repleta de movimento, mas não me conhece, não conhece a minha história. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de quem é a Natália, em que momento da minha jornada eu estou, e eu espero que algo da minha história possa te inspirar também. Primeiro eu quero te dizer que eu sou alguém extremamente comum, igual a você. Eu não tenho nenhum superpoder, eu não tenho nenhuma habilidade sobrenatural. Eu sou uma pessoa igual a você, cheia de defeitos, cheia de falhas, com muitas virtudes que eu sei que você também tem, com habilidades, com dons, talentos que Deus me deu e que eu sei que Ele também deu para você. E o que a Natália, ela nesse momento vive? Ela vive um sonho. Eu espero que você também tenha os seus. Então, um pouco da minha história é para te inspirar a correr atrás desses sonhos. Eu falei que a minha vida ela é repleta de movimento. Muitos movimentos não fui eu que fiz, não fui eu que escolhi, mas aconteceram e me afetaram diretamente. Mas teve um momentinho ali na minha vida em que eu entendi que eu já era adulta, uma pessoa totalmente capaz de tomar as minhas decisões e escolher os meus próprios movimentos. E foi exatamente nessa reflexão que eu decidi dar um rumo para minha vida, dar um rumo para minha carreira, apesar de todo o contexto que eu tive, familiar, de infância, de vida. E eu acredito que todos nós encontramos obstáculos no meio do caminho. O que nos faz ser ou não ser referência, ser ou não ser inspiração, é a forma como nós lidamos com isso. Eu sou Natália Martins, tenho 34 anos, estou há 3 anos vivendo o sonho da Foco em Gente e eu quero te contar partes importantes da minha história que eu acredito que também podem te ajudar. A minha trajetória até aqui foi uma trajetória com muitas dificuldades e eu não quero contá-las simplesmente para parecer uma jornada heróica até aqui. Eu quero te contar um pouco dessas dificuldades para que você veja que muitas delas você pode estar vivenciando e é totalmente capaz de superar e vencer, outras você pode vir a vivenciar e você já precisa ter em mente que você também é capaz de vencê-las. Eu vim de um contexto familiar sem muitos privilégios materiais, mas tive um grande privilégio na minha vida, o privilégio de ser filha de uma mulher com muitos valores, com muitos princípios e um exemplo de alguém que sempre lutou, sempre trabalhou com muita honestidade. A minha mãe, chamada Ana Lourdes, ela sempre foi a minha referência, uma pessoa que me ensinou sobre mansidão, sobre paciência, apesar de, confesso para vocês, não sou uma pessoa naturalmente muito paciente, mas ela sempre me ensinou sobre isso. Sempre me ensinou sobre responsabilidade, sempre a vi acordando muito cedo, correndo para não chegar atrasada no trabalho. Já a vi várias vezes chegando do trabalho chorando porque passou por alguma situação desagradável, situações que não foram confortáveis. E eu, como criança, dizia: mãe, por que a senhora não sai desse emprego? E ela sabiamente dizia: minha filha, nessa vida a gente tem que aprender a engolir sapo, nem tudo é como a gente quer. E quando você crescer e trabalhar, você vai perceber que é assim também. Então eu fui aprendendo com o exemplo da minha mãe de que ela tinha uma necessidade de criar as suas filhas e de que ela sempre precisou entender que, embora as coisas não fossem como ela queria, ela precisava encontrar uma forma de superar aquilo. Quando eu comecei a trabalhar, ainda muito jovem, porque cheguei à conclusão de que eu não iria passar no vestibular, como eu achava que aconteceria. Terminei o ensino médio, passei no vestibular, vou estudar, vou me formar, e aquele roteirinho que todos nós de alguma forma idealizamos na nossa cabeça. Quando eu saí do ensino médio, eu fui fazer uma coisa chamada cursinho pré-vestibular. Tive a oportunidade de fazer um cursinho bom, porque eu tinha conseguido um estágio e fui para esse cursinho pré-vestibular. Chegando lá, eu descobri que eu não sabia nada.
Primeiro porque eu estudei a vida inteira em escola pública, então eu passei por muitas greves, passei por uma época difícil que foi o ensino televisivo, então nós não tínhamos professores em sala de aula. Se a gente assistia aquela aula televisiva e tivesse dúvidas, a gente ia para casa com dúvidas. Absurdo, né? Muito louco, mas foi o que aconteceu. E quando eu me deparei com esse contexto de ter que passar no vestibular, eu descobri que eu não tinha a menor condição. Então, eu fiz aquilo que a maioria das pessoas fazem e que precisam para sobreviver. Vou atrás de um emprego. Então, eu comecei a trabalhar no varejo e eu sempre digo que o varejo é um ambiente de muita gratidão para mim. Eu agradeço ao varejo porque não só eu, mas muitas pessoas que não têm qualificação têm uma oportunidade de trabalhar, têm uma oportunidade de aprender. E eu fui trabalhar no varejo, trabalhar com vendas, descobri que ali eu podia fazer o meu próprio salário. Agora você imagina, com 18 anos, precisando de dinheiro, querendo estudar, querendo ser alguém na vida, precisando contribuir em casa e alguém dizer que eu que ia fazer meu salário. Primeira pergunta que eu fiz foi: posso dobrar meu horário? Posso trabalhar de manhã, de tarde, de noite? Era uma loja de shopping, então eu tinha essa possibilidade. Foi o que eu fiz, me destaquei em vendas, atingi as minhas metas, consegui ter destaque, resultado, consegui me relacionar com clientes, não foi tão fácil, mas consegui fazer bons clientes no meio do caminho. E a cada mudança de emprego, esses clientes também iam me acompanhando de alguma forma. Até que um dia eu tive a oportunidade de trabalhar no RH de uma empresa. Eu queria muito aquela oportunidade, mas eu não tinha nenhuma qualificação. Eu sequer tinha conseguido entrar numa faculdade. E era pré-requisito da empresa que eu tivesse pelo menos cursando o nível superior. Mesmo assim, já que o otimismo é uma característica minha, quem me conhece sabe, eu disse, eu vou mandar o meu currículo e vamos ver o que vai acontecer. E então, a gestora de RH da época, que hoje eu tenho o prazer de dizer que é minha amiga, que a gente conversa até hoje, troca ideias até hoje, chamada Daniela Fernandes, que foi uma das minhas grandes mentoras na minha carreira, me deu uma oportunidade. E ela me deu uma oportunidade e disse o seguinte: Nath, eu estava procurando uma profissional com experiência, que tivesse mais qualificada, porque o projeto é grande, os desafios são grandes. Mas eu vou ficar com você, porque eu entrevistei muitas pessoas, mas não vi em nenhuma delas o brilho nos olhos que eu vi em você. Você quer aprender, você está disposta a aprender, eu vou te ensinar o que eu sei. Dentro do que é possível te ensinar à distância, porque eu ficava em São Luís e ela ficava em Natal. E assim foi a nossa jornada, não foi fácil. Várias vezes eu fui para casa chorando, frustrada, me sentindo cobrada por coisas, né, que eu achava que eram grandes demais para mim. Mas eu fui capaz de vencer aquilo. Consegui me destacar ainda dentro da área de RH, mas eu precisava ganhar mais dinheiro. E aí cheguei a cogitar em sair da empresa e ir para uma outra oportunidade, mas a empresa disse, não, você pode ganhar mais dinheiro aqui. Quer ser gerente comercial da loja X? Eu falei, quero. E fui para essa loja sem nenhuma experiência como líder. E pensei, que responsabilidade eu tenho nas mãos? Como que eu vou comandar essa equipe? E então ali eu tive um primeiro insight, uma intuição. Ninguém me orientou, mas eu decidi fazer isso. Eu não vou tomar nenhuma decisão agora. Eu vou observar as pessoas. Eu vou me importar com essas pessoas. E eu comecei a observar a equipe, perceber como elas estavam trabalhando. Tive vários insights de como eu poderia engajar aquela equipe que já estava há um bom tempo sem bater meta. E aí, para minha surpresa, porque foi surpresa para mim também, desde o primeiro mês a gente conseguiu bater meta. Batemos no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Depois veio o desafio para ir para uma loja maior, que também não estava batendo meta. E eu consegui me destacar ali também, consegui atingir resultados. E durante toda a minha trajetória profissional, o que eu pude perceber foi, eu me importo com as pessoas e por isso, essas pessoas se deixam ser desenvolvidas por mim. Mesmo que não seja um processo fácil para mim e para quem está do outro lado. Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de errar e ter que assumir o seu erro, mas esse é um processo natural. E hoje, eu trabalho com a Foco em Gente, trabalho muito voltado para essa coisa da liderança, porque eu acredito que um líder na sua essência, ele pode fazer a diferença na vida das pessoas e ele pode construir uma carreira que ele vai se sentir feliz e realizado com isso, como eu faço hoje. Vou dar uma pausa para poder... Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, muito comunicativa.
uma pessoa cheia de ideias, cheia de sonhos, uma pessoa muito alto astral. Sempre ouvi das pessoas: Nath, que bom que tu chegou, o clima mudou, o ambiente mudou. E eu, onde passei nessa minha trajetória profissional, eu fui levando essas características comigo. Acredito que isso me ajudou muito a fazer relacionamentos, a construir um relacionamento mais profundo com algumas pessoas. Isso me ajudou a criar network, a ganhar a amizade das pessoas, né? E construir muitos amigos também, pessoas queridas para mim. E nós sabemos que tudo na vida é sobre pessoas. É sobre essa rede de contatos que nós vamos formando enquanto vamos caminhando, seja qual for o nosso objetivo. E eu tive muitas oportunidades por causa dessa rede de contatos. Trabalhei em uma empresa, dessa empresa alguém me chamava para um outro desafio e depois outro desafio. E a cada passo eu ia me percebendo num novo cenário que exigia de mim novas competências. E então eu disse: eu preciso me qualificar, eu preciso me preparar. Não adianta só ter uma oportunidade e não estar preparada para usar essa oportunidade da melhor forma possível, me manter naquele lugar e dali dar um passo maior. Foi então que eu coloquei na minha cabeça que eu iria me especializar, iria estudar. Eu iria talvez não conseguir recuperar o tempo perdido lá da matemática. Também quem me conhece sabe, eu pego a calculadora para fazer conta de padeiro, porque eu me embaralho com os números. Foi uma deficiência que eu tive lá na minha escola e que eu ainda tenho hoje, mas eu tenho raciocínio rápido, eu tenho uma capacidade analítica muito boa. Eu uso a calculadora, acho que às vezes mais por uma insegurança, por ainda acreditar que eu não sou tão boa com números. Mas eu resolvi explorar aquilo no qual eu era muito boa. Em português, na escrita, na fala, na comunicação. E aí eu decidi fazer o curso de administração. Foi uma escolha. Na época, por não ter tantos recursos, mas eu confesso, meu coração estava nesse curso, eu queria fazer aquilo. Então eu fiz o curso de administração. Dentro desse curso eu viajei com tantas possibilidades, logística, financeiro, comercial, até que um dia eu fui para uma cadeira chamada gestão de pessoas. E pensei: meu Deus, como esse universo me encanta, como isso é lindo. Então comecei a estudar muito mais essa cadeira, comecei a me aperfeiçoar ali nas atividades, eu tinha o maior prazer em fazer as atividades. E a faculdade ela foi um ponto bem marcante na minha vida. Primeiro porque eu trabalhava o dia inteiro como gerente comercial em uma loja de shopping. Então quando eu saía para a aula, aquela loja continuava funcionando até 10 da noite. Isso significava dizer que em muitos momentos eu tive que sair no meio da aula e ir até a loja para resolver algum problema. Seja um problema de equipe, seja um problema de cliente. Muitas vezes eu tive que chegar para o professor, pedir licença, pedir desculpa e me ausentar. Mas eu precisava do emprego para pagar a faculdade, eu precisava da faculdade para me desenvolver, para conseguir continuar crescendo na minha vida e me tornar alguém que talvez eu nem imaginava que eu conseguiria. Então eu consegui fazer minha faculdade, concluí, me apaixonei pela cadeira de gestão de pessoas e ainda no curso eu decidi que eu iria fazer uma especialização nessa área. Eu queria me tornar especialista em pessoas. Um ponto legal da minha história na faculdade é que eu não era a melhor aluna, eu não tinha as melhores notas, eu precisava me ausentar muito por causa do trabalho, tinha dias que eu nem conseguia ir para a aula. Mas eu sempre tive o cuidado de manter essa comunicação com os professores, de explicar por que eu não ia, por que eu não conseguia entregar uma determinada atividade no prazo. E aí, para minha grande surpresa, no dia da colação de grau, eles chamaram à frente os 3 melhores alunos do curso de administração para receber um título de honra ao mérito. E eu fui a 2ª melhor aluna da turma. Sabe quem foi o primeiro? O meu melhor amigo da faculdade, chamado Idelmar. E nós subimos ali sem entender nada. Ele, um profissional muito dedicado, estudioso, mas alguém também que tinha uma vida profissional muito corrida. Eu, muito aquém dele nas notas,
mas muito dedicada. E aí, depois que nós tiramos a foto, eu fui no coordenador do curso e falei assim, eu não entendi nada. Eu até demorei para levantar porque eu achava que era a outra Natália. Por que eu? Ele disse, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu esforço. Nós não consideramos nota, nós consideramos o empenho, o esforço do aluno. E você foi uma aluna muito esforçada durante o seu curso. Então, aquilo ali foi algo que me marcou muito. Então, eu saí da faculdade, decidida a me especializar. Nesse caminho, eu tive a oportunidade de entrar para uma empresa que eu tinha o sonho de entrar, que é o Grupo Equatorial. Na época não era Equatorial, ainda não era holding. Eu entrei para a Semar. Fui para um setor que era totalmente diferente do que eu já trabalhava, para ganhar bem menos do que eu ganhava na época, mas eu tinha na minha cabeça que eu precisava entrar naquela empresa e eu precisava aprender aquele modelo de gestão, aquelas ferramentas de trabalho que talvez eu não conseguisse aprender em nenhum outro lugar. E dinheiro naquele momento, embora fosse muito importante, para mim não era a prioridade. A minha prioridade era aprender, era me desenvolver. Então eu pedi demissão de uma empresa onde eu estava, que eu gostava muito, para ir para essa oportunidade na Equatorial. Ali eu aprendi muito, eu tive assim um banho de loja corporativo, como eu posso dizer. Eu tive acesso a muitos treinamentos, conheci muitos profissionais e isso realmente me levou a um outro nível. Lá dentro eu fui crescendo, consegui ir para a área que eu tanto queria. Surgiu um recrutamento interno e eu fui para a área de RH da empresa. Trabalhei naquele setor durante algum tempo. Depois eu saí, fui para uma oportunidade como gerente de gestão em uma outra empresa, uma grande empresa, para construir políticas para estruturar o setor. Fiz esse trabalho e depois voltei para a Equatorial, já na área corporativa de capacitação e desenvolvimento, onde eu tive assim, outra visão de empresa, novas experiências. Vivendo aquele contexto profissional, eu me senti muito feliz e muito realizada, mas me faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa e a cada dia que passava, parece que essa coisa que faltava, ela ia ficando maior. De modo que eu comecei a me entristecer, eu comecei a ficar muito triste, porque eu queria fazer alguma coisa, alguma outra coisa, mas eu não sabia o que era. Ao mesmo tempo, eu não me sentia no direito de não estar feliz por estar em uma boa empresa, por ter um bom salário, por ter um bom pacote de benefícios. Parecia que eu era ingrata com aquilo. Então eu resolvi buscar uma resposta, entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer uma ferramenta chamada DISC, que é uma análise de perfil comportamental. Essa ferramenta, ela veio para validar características que eu já sabia que tinha e veio para me mostrar características que eu não tinha consciência de que eu tinha. E naquele momento, quando eu olhei meu relatório, eu falei, eu não estou no lugar certo, eu preciso viver o meu sonho, eu preciso colocar em prática aquilo que eu acredito, eu preciso empreender. Na verdade, eu nunca tive o sonho de ter uma empresa, tá? Eu nunca tive o sonho de ter uma consultoria. O meu sonho era ser uma grande executiva de uma grande empresa. Mas um dia eu cheguei à conclusão de que as minhas ideias, a minha forma de trabalhar, ela não se encaixava em alguns modelos de empresa. E eu pensei, para onde eu vou então? Onde eu vou poder trabalhar da forma como eu gostaria? Será que tem alguma empresa com esse ambiente? Cheguei à conclusão que não tinha e pensei, vou eu mesma criar esse ambiente, vou criar uma empresa. Vou começar a trabalhar e vou criar um nome, criar uma empresa onde eu tenha a liberdade de executar o meu trabalho com toda a verdade que eu tenho dentro de mim. E foi aí que eu comecei a sonhar com o projeto da Foco em Gente. Desenhar, estruturar, pensar, sonhar. Pensei tanta coisa, ideias totalmente estratosféricas, ideias mais palpáveis. E um dia eu disse, bom, eu preciso agora tomar uma decisão. E aí? Largo tudo, largo esse nome da Natália aqui dentro da empresa que já tem, né, uma certa história. Arrisco tudo sem nenhuma garantia. E se tudo der errado? E se eu me arrepender? Um dia eu resolvi pensar diferente. E se der tudo certo?
E se tudo der certo? Então eu tomei a decisão de pedir demissão e viver o meu sonho. Do dia que eu pedi demissão até o dia que de fato essa demissão aconteceu, a minha saída da empresa aconteceu, eu passei por muitas dúvidas, choro, medo. Eu cheguei a sonhar que eu passava fome. E um dia eu disse, eu vou desistir, essa ideia é maluca. Eu tô pirada, doida, e vai dar tudo errado e depois eu vou chegar à conclusão de que eu fui uma completa irresponsável. Cheguei a conversar com uma grande amiga que naquela época já estava se tornando a minha mentora, que eu já falei dela aqui em outros vídeos, chamada Ana Marques, e ela disse, não, você não vai desistir, lembra por que você quer viver esse sonho? Será que não faz sentido você se permitir viver isso? Tudo bem, pode dar errado, mas você não quer tentar, você não quer experimentar? Pode dar tudo certo. Você nunca vai saber se não experimentar. Então, com muito medo, eu fui. Pedi demissão, comecei a fazer alguns trabalhos totalmente intuitiva. A essa altura eu já tinha me capacitado bastante. Eu sabia que eu precisava ter muito conhecimento, que eu precisava ter uma caixa de ferramentas. Então, ao longo desse caminho, até a minha virada de chave para abrir a Foco em Gente, eu me especializei em gestão de pessoas, eu fiz um MBA em liderança, eu fiz uma formação em coach, eu fiz uma certificação em mentoria, eu fiz muitos outros cursos rápidos de qualificação. Tudo isso como uma forma de me preparar para esse momento. Mas eu sabia que tudo isso não seria uma garantia de sucesso. Eu precisava ter foco, ter coragem, eu precisava acreditar no meu sonho. E a Foco em Gente começou assim. Em casa, eu não tive condições de começar com uma estrutura, com um escritório. Toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, a propósito, é bem recente. Não é algo que começou grande. Eu comecei trabalhando no meu escritório em casa, dentro das empresas, prestando o meu serviço, um cliente ia indicando para outro. A propósito, 90% dos meus clientes foram indicados por outros clientes. Eu ainda não tenho um site, eu ainda não tenho muitos materiais de publicidade, mas eu tenho muitos clientes que confiam no meu trabalho, que indicam o meu trabalho. Hoje eu tenho a oportunidade de ver pessoas se desenvolvendo, de ver pessoas me dizendo, Nath, aquele dia, aquele treinamento marcou minha vida. Naquele dia eu tomei uma decisão que mudou minha vida. E é isso que me motiva a estar aqui todos os dias, mesmo sem nenhuma garantia de que vai dar certo. As pessoas dizem, Nath, tu venceu. E eu sempre digo, não, todo dia a gente está vencendo. Só termina quando acaba. Todo dia é um desafio novo. Mas eu me orgulho muito de hoje fazer da Foco em Gente um lugar onde eu posso colocar todas as minhas ideias, todo o meu amor, toda a minha verdade. Tudo que eu acredito que pode ajudar as pessoas e ter o fruto disso, o resultado disso, que é observar o florescimento, observar o crescimento, observar o desenvolvimento. Quem sabe, em breve, eu compartilho aqui com vocês algumas histórias. Pretendo chamar algumas pessoas aqui para contar como que foi esse nosso processo de mentoria, de desenvolvimento. Hoje, muitos líderes que começaram totalmente perdidos, sem saber para onde ir, como fazer, se sentem preparados, já estão crescendo, já alcançaram até outros níveis de responsabilidade. E eu só consigo ajudar essas pessoas porque eu passei por muita coisa. Quando eu assumi a posição de liderança, eu não tinha noção do que era para ser feito. Eu só sabia que eu tinha uma meta e que eu tinha uma equipe. Mas eu não sabia como lidar. Como é que eu chamo a atenção de uma pessoa? Como é que eu resolvo uma briga entre duas vendedoras? Como é que eu resolvo um problema de estoque? Como é que eu resolvo um problema de furto? Como é que eu resolvo um problema de engajamento? As pessoas não estão motivadas. Eu não tinha nenhuma apostila, nenhum manual e nenhuma pessoa disponível para me ensinar tudo isso. Eu precisei aprender, descobrir muita coisa sozinha, muita coisa buscando ajuda, muita coisa estudando, experimentando, encontrando a minha forma de fazer gestão, a minha forma de liderar, mas sempre com muita verdade. E um dia Deus me disse que eu só estou onde eu estou porque tudo que eu faço é com muita verdade. Se um dia eu deixar de fazer com essa verdade, eu perco tudo. E é por isso que eu tenho
muita preocupação em ser genuína no meu trabalho, em me importar verdadeiramente com as pessoas. Hoje eu queria ter mais tempo para atender mais gente, para fazer um trabalho melhor. A Foco em Gente, ela está se estruturando, ela vai se estruturar ainda mais. Eu tenho certeza que quem vier vai ser escolhido a dedo e com muita verdade dentro de si para contribuir comigo, porque a gente só cresce com pessoas. A propósito, o slogan da gente é esse: tudo é sobre pessoas. Eu não sei, eu misturei um monte de coisa aí, mas eu fui deixando o meu coração falar. Isso que eu quero. Pode, Léo. E nesses 3 anos e 2 meses de Foco em Gente, muitas histórias foram vivenciadas, muitos clientes maravilhosos foram conquistados. Eu agradeço muito a cada um deles, cada um dos meus clientes que se tornaram inclusive amigos, parceiros. Agradeço aos amigos que me apoiaram, que me indicaram. Agradeço a minha família que sempre me apoia. Cada pessoa teve um papel importante, mas o papel mais importante mesmo foi o de Deus, e é sempre Ele. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a gente estuda, se prepara, mas quem promove é Deus. Eu acredito que Ele viu a verdade do meu coração quando eu sonhei em empreender. Ele sabia também quantas pessoas poderiam ser ajudadas por meio desse trabalho. E de lá para cá, como eu falei, muitas coisas aconteceram, inclusive essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que é o nosso espaço de treinamento, também faz parte de um sonho. Espero que em breve venha um espaço ainda maior para caber mais pessoas, para que nós possamos continuar ajudando aí nas carreiras de cada um dos nossos clientes. Nesse momento tem muitos sonhos, muitos projetos que estão sendo tirados da gaveta porque realmente o momento é oportuno. Eu espero que vocês estejam aqui comigo acompanhando um pouco desse trabalho, acompanhando um pouco do nosso desenvolvimento enquanto negócio, do meu desenvolvimento enquanto pessoa, das pessoas que vão chegar para trabalhar aqui com a gente também. E eu espero que vocês, de alguma forma, que acompanham aqui, que estão desde o começo, estejam torcendo por nós, nos ajudem com feedback. Eu sempre gosto de ouvir ideias, contribuições das pessoas, porque nos ajuda a enxergar coisas que nós não estamos enxergando. Então eu agradeço muitíssimo a cada um de vocês que está comigo nessa caminhada até aqui, e eu quero dizer que daqui para frente tem muito mais. Muito mais porque a missão da Foco em Gente é de fato contribuir para o crescimento dos negócios no Maranhão. Mas a gente pretende também fazer isso fora do Maranhão. Então tem muitas coisas acontecendo, muito planejamento a ser construído aí para que tudo isso aconteça. Hoje a gente tem aqui na Foco em Gente alguns clientes que já trabalham com a gente na parte de projetos. Os nossos serviços são serviços voltados para a profissionalização do negócio. Então nós trabalhamos aí a estruturação ou reestruturação de processos, a parte de gestão de pessoas, formação de líderes, mentoria para líderes, recrutamento e seleção, pesquisa de clima. Então todo esse subsistema de gestão de pessoas, ele existe para ajudar o teu negócio a crescer, pois o teu negócio precisa de pessoas que comprem a tua visão, que estejam engajadas com a tua visão de negócio. Mesmo que você seja expert, perito no que você faz, você não vai conseguir crescer sozinho. Você precisa de ajuda. Então a Foco em Gente, ela entra como uma parceira importante aí para o seu negócio. Quando a gente fala também de futuro, a gente pensa em novos serviços, queremos modernizar, trazer tecnologia, mas vocês sabem, tudo isso precisa de investimento. A gente está correndo atrás para que isso se torne um caminho mais breve possível para a gente alcançar e trazer ainda serviços melhores para vocês. E aí, para que você agora conheça um pouquinho da ideologia corporativa da Foco em Gente, eu vou compartilhar contigo a nossa missão, visão e valores. Nós temos como missão contribuir para o crescimento dos negócios no Maranhão, proporcionando profissionalização para esses negócios. A nossa visão é um dia ser reconhecido por isso, seja um título, seja um reconhecimento desses clientes, de olha, Natália, o meu negócio só chegou aonde chegou porque teve a parceria da Foco em Gente.
em todo esse processo, tanto de gestão de processos quanto de pessoas. E como valores, nós temos empreendedorismo, porque faz parte da nossa veia simplicidade, funcionalidade. Nós queremos que o trabalho aconteça, mas a gente não quer usar de coisas que não são funcionais. Nós queremos criar um trabalho personalizado para cada cliente, com ferramentas que de fato funcionem para o negócio dele, para a cultura do negócio dele, para o tamanho que o negócio dele tem. Nós também temos como valor a paixão pela carreira. Isso para nós é muito importante, que você de fato tenha o seu coração naquilo que você está fazendo, porque se está o seu coração, está também a sua energia e toda a sua vitalidade estará naquilo. E também, não menos importante, é um valor nosso, a autorresponsabilidade. Nós entendemos que toda pessoa que tem alguma história de sucesso para contar, ela foi protagonista da sua vida. Ela entendeu que existiam coisas que ela precisava fazer, um caminho que ela precisava trilhar e ela não poderia delegar e nem terceirizar isso para ninguém. Então, se você tem um sonho, é você que precisa correr atrás desse sonho. E nós da Foco Gente estamos aqui vivendo o nosso e dispostos a te ajudar a viver o seu também.